E vamos começar agora o nosso programa. Eu vou chamar a Vivian Rosa, que é psicóloga e gerente de gestão de pessoas aqui da TV Pai Eterno. Essa moça linda que está chegando aqui agora, quer ver? Vem cá, Vivian. Seja bem-vinda no nosso programa. Que coisa boa ter você aqui, viu? Obrigada. Vamos sentar aqui comigo? Vamos conversar um pouquinho? Vamos lá. Antes de tudo, antes da gente falar sobre essa função de mãe, trabalhadora, né, fora de casa, porque mãe também é um trabalho, a gente sabe disso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida. Você tem filhos, Vivian? Sim, sou mãe do Murilo, de 14 anos, e tenho 2 filhos de coração, que é a Natália e o Eduardo. Crio desde criança. E a Natália hoje já é uma residente em pediatria e o Eduardo mora em Londres. Então são meus 3 filhos, né, que Deus me deu. Que história linda! Eu queria que você contasse um pouquinho dessa função de mãe de três pessoas, né, que eu tenho certeza que são diferentes, né, como todos nós somos. Mas eu queria que você falasse especial dessa questão que você falou, mãe de criação. Exatamente. Então, assim, a minha história já é uma história de milagre, Casey. Eu fico até emocionada se eu for contar em detalhes. Mas, resumidamente, eu também sou uma filha adotiva e Deus me deu essa graça de retribuir para o mundo adotando meus enteados. Então, Eduardo e Natália vieram morar comigo ainda crianças, né? Deus me deu essa graça, essa honra de retribuir a maternidade biológica, que é o Murilo, e a maternidade de coração. Então, eu tenho uma mãe afetiva, graças a Deus tem 4 anos que nós conseguimos, inclusive na justiça, o direito de incluí-la na minha identidade. Então, ela hoje é minha mãe, minha melhor escola, né, de maternidade. E ser mãe desse modelo, ser mãe biológica e ser mãe de coração, é muito rico. É uma experiência que Deus me permitiu experimentar e eu acredito que Ele me deu essa honra, né? Então, hoje eu tenho 3 filhos. Olha, eu queria, Vivian, que você falasse para mim um pouquinho da sua vida como filha adotiva. Como que é ser uma filha adotiva? Então, assim, é uma experiência muito rica, porque minha mãe sempre foi muito transparente. Desde criança, ela me contou, né? Deus... E que você achou isso importante? Isso, ela me contou muito cedo, né? E esse é o caminho que a psicologia nos ensina. Nós não podemos esconder isso dos nossos filhos, tudo tem o seu momento. E no momento certo ela me disse, né? Inclusive ela me levou à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ali na Igreja Matriz de Campinas, e disse: se Deus me deu, Nossa Senhora vai ser a madrinha da Vivian. Então, ser filha adotiva me permitiu entender, inclusive me ajudou muito, sendo mãe e sendo também terapeuta. Então, é uma graça, é uma bênção muito grande. Você ser escolhida por uma mulher que não te gerou e ela te criar com amor, que foi a minha experiência, né? Ela me criou com muito amor. Inclusive, hoje ela vive comigo e eu retribuo tudo isso. Então, assim, tem bênção maior do que essa. Que história linda. Né? Agora, em relação aos seus filhos adotivos, né? Você como uma filha adotiva, te ajudou nessa parte maternal, dessa parte da criação adotiva? Você talvez se espelhou em si mesmo o que você passou, o que você acha que era importante que eles entendessem na infância, na adolescência? Com certeza. A minha experiência de vida, quando eles vieram morar comigo, né? Falei, bom, eu imagino que Deus acredita que eu sou capaz, porque se Ele me deu a honra de ser criada com amor por uma mãe adotiva, o que Deus está esperando de mim? Deus está esperando de mim que eu retribua com todo o amor que eu recebi. Então, quando eu recebi essas crianças, quando eu casei, já sabia que existia essa possibilidade deles morarem conosco. Então, foi uma experiência onde eu pude. O que eu pensei? O que Deus espera de mim com essa maternidade? Então, Deus espera que eu retribua tudo aquilo que eu recebi de amor materno. E o amor materno, Casey, não é aquele do útero, né? Não é aquele do ventre. A gente só pensa nisso, né? A mãe que gerou no ventre. Não, a mãe que gerou no coração. Então, eu vivi essa experiência e eu pude partilhar com os meus enteados. Tanto que hoje, graças a Deus, nós temos uma relação muito boa. Vai muito além do que gerar, né? Com certeza. Vivian, é uma história inspiradora.
a sua, e eu vejo assim muito a mão de Deus numa missão muito linda na sua vida, até você sendo filha adotiva, né? Ele já te preparava para ser uma mãe por adoção. Que coisa linda. Você sente isso assim? Você realmente hoje vê que era o propósito de Deus na sua vida? Eu sinto que Deus nos convida a grandes missões, né? A missão de estar na empresa, ser uma gerente de gestão de pessoas, a missão de ser mãe, a missão de ser madrasta. Então, nós precisamos aprender a ouvir o que Deus espera de mim. Então, eu entendo que é uma construção. Nós não nascemos mãe, não é verdade? Nós nos preparamos e assim caminhamos ao longo da vida. Então, eu tive essa oportunidade de ser transformada. E a partir do momento que eu abri o meu coração para receber 2 crianças, né? O Dudu tinha 6 anos e a Natália tinha 9 quando vieram morar comigo. Então, a partir daquele momento, não foi fácil, né? Mas a partir do momento que eu abri o meu coração para aquele chamado, eu entendia que eu precisava fazer o meu melhor, porque Deus me deu o melhor. Ele me deu mais do que eu precisava. Então, estava na hora de eu retribuir, né? Você é mãe de 3 filhos. O que você fala para mãe que hoje é mãe de primeira viagem? A gente sabe que mãe não tem manual de instruções de como ser mãe, né? Aprendendo mesmo no dia a dia. Então, para a mãe de primeira viagem e para nós também, já mães mais maduras, eu acho que a regra é a mesma. Nós temos que ser mães suficientemente boas. Não temos que ser mães perfeitas. Ninguém é perfeito. Então, para você, mãe de primeira viagem, a dúvida da amamentação, a dúvida do desmame, do desfraude, para nós, mães de adolescentes, e agora, né, a primeira festa, o primeiro namoro, entenda, você precisa ser uma mãe suficientemente boa. Você não precisa ser uma mãe perfeita, então você vai falhar. Então, nós precisamos entender a lidar com a nossa expectativa e o que nós conseguimos entregar. Então, a dica, a sugestão, a orientação que eu dou para todas as mães, né, que eu carrego muito no meu coração é: faça tudo com amor. Que com o amor você vai encontrar resposta para tudo. Amém. A Vívia, daqui a pouquinho eu vou voltar a falar com ela, mas eu já vou deixar uma perguntinha no ar. Vívia é psicóloga, gerente de gestão de pessoas aqui na TV Pai Eterno. A gente tem o prazer de tê-la aqui como colega de trabalho, essa pessoa iluminada, maravilhosa que está com a gente sempre aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente daqui a pouquinho como é ser mãe e uma pessoa que trabalha fora. Porque mãe é um trabalho, a gente sabe. Mas uma mãe que tem um trabalho fora, que tem que dedicar muito tempo para uma empresa, como deixar na balança, né, equilibrado, ser mãe e ser uma trabalhadora fora de casa. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso, porque eu vou conversar mais um pouquinho com a Vívia aqui. Eu deixei uma pergunta no ar, né, em relação, Vívia, mãe e trabalho fora de casa. Hoje estamos aqui todas trabalhadoras, né, fora do lar também, além do nosso lar. Como conciliar hoje em dia essas 2 funções importantes? Eu vou usar uma palavra que você leu na mensagem aqui, né? Prioridade. Tem um legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. O exemplo de mãe que trabalha. Seria maravilhoso se nós pudéssemos ficar em casa com os nossos filhos, cuidando só do lar. Nem todas as mães têm esse privilégio de estar em casa, assim como nem todas as mães têm o privilégio de trabalhar. Então, o segredo, o ideal é que a gente possa conciliar, dando prioridades. Quando eu estou na empresa, eu estou deixando aqui o meu talento, não é? Como profissional. Então, eu tenho que deixar aquilo, tudo que eu me comprometi a trazer para a empresa. E lá em casa, qual que é o seu compromisso? Ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, dentro das suas condições. É aquilo que eu disse na nossa primeira fala, né? Não é ser uma mãe perfeita, mas enquanto você estiver com seus filhos, enquanto você estiver com a sua família, dê a eles um tempo de qualidade, sem grandes exigências, sem tanta cobrança, né? Tem que saber separar, né? Saber separar. Olha, Vívia, eu falo até por experiência própria.
minha filha, quando ela era muito pequenininha, eu tive que começar a trabalhar, que é uma coisa que a Vivi falou aqui, né? Não são todas que têm a oportunidade de curtir os filhos em casa. E quando eu comecei a trabalhar, minha filha era pequena e eu pegava 3 ônibus para ir para o serviço. E o primeiro ônibus saía às 5h30 da manhã. Então eu saía, ela estava dormindo. E eu ia para o serviço, voltava, ela estava dormindo. Então muitas vezes, eu até me emociono quando eu lembro disso. Muitas vezes eu chegava e encontrava ela de pijaminha dormindo, porque era minha mãe ou minha sogra que cuidava. E às vezes eu acordava ela de saudade. E tentava pelo menos falar alguma coisinha, brincar um pouquinho, ela sonolenta, mas para não perder essa essência e matar um pouquinho da saudade. A gente olhando para trás, hoje assim, eu dou graças a Deus por tudo que eu passei, porque hoje eu consigo dar o melhor para ela, graças a Deus, né? A gente passa por fases, porque a gente sabe que Deus tem um propósito lá na frente. Mas quem está passando por isso hoje, como eu passei, na época a gente sentia muita culpa, a gente sente muita culpa. Nossa, eu estou perdendo uma fase importante da vida da minha filha. Como saber lidar com isso? Assim, até não se sentir culpada por isso, né? Por estar saindo, deixando com outras pessoas e você perdendo talvez uma parte importante da vida, apesar de que eu acho que todas as fases são importantes, a gente tem que dar o nosso melhor de acordo com o que a gente pode, né? Naquele momento, o que eu poderia dar para ela era ligar, né? Mesmo que ela não falasse tanto, mas ela ouvia minha voz. Às vezes eu ligava na hora do almoço, na hora do lanche. E quando eu chegava, eu acordava ela um pouquinho para ficar um pouquinho comigo. O que você fala para essas mamães que passam por essa fase hoje? Muito interessante seu exemplo, né, Casey? Nós temos muitas trabalhadoras, inclusive aqui na empresa. Eu tenho certeza que na nossa família de amor nós temos muitas mães que vivem isso também. Então, assim, uma sugestão que eu dou é a questão da cobrança. Você não tinha a opção de estar com ela todos os dias, assim como muitas de nós, né? As nossas colegas aqui se deram como exemplo. Mas você viu o que você disse? À noite você ia lá e dava um beijo nela. E você pode ter certeza que aquele seu contato com ela deixou lembrança. Custa caro olhar nos olhos e falar: eu te amo, senti muita sua falta hoje no meu trabalho e eu quero suprir essa falta. Agora vai ter momentos que nós não vamos conseguir. Só que nós precisamos entender que somos o quê? Humanas, não é verdade? É verdade. Então, tem momentos que a sua expectativa vai falar muito alto. Eu preciso ser a melhor mãe, eu preciso ser melhor do que os meus pais foram para mim. Isso não é mais possível, o mundo mudou muito. Então, para que a gente possa lidar com essa culpa, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nossos filhos, eles irão seguir um caminho próprio, certo? Verdade. Então, você tem um limite de dedicação para ele. Dê o seu melhor dentro da sua possibilidade, não é? Porque o resto é ele e o futuro dele. Esse exemplo que eu dei de mim com a minha filha, eu vejo muito isso, esse tempo de qualidade. Por mais que eu acordasse ela e ela com sono, hoje ela lembra de muita coisa que eu falava, as músicas que eu cantava. Então, assim, realmente marca. A gente vê que a gente foi para o caminho certo, viu? Não desiste, não. A gente faz o melhor, tanto para eles quanto para a gente também, que a gente não pode se anular, né? Como a dona Vânia falou, a gente cria os filhos para o mundo, a gente dá o melhor, mas a gente também tem que ter consciência de que a gente também tem as nossas necessidades, né, Vivi? Isso é importante. E eu já vou convidar essas meninas lindas a irem comigo ali para a sala. Vamos aqui para a sala, Vamos. gente? Terminar esse programa bem bonitinho. Bem bonitinho com vocês aqui. Porque, é claro, né, gente? Mães, quer melhor representação do que... Ah, não acredito. Meu Deus! Olha a surpresa! Obrigada, meu amor! Me pegaram de surpresa! Obrigada por essa surpresa, viu? Tá bem? E olha, gente, eles estão representando aqui todos os filhos, tá?
os filhos dessas mamães lindas que estão aqui, a todas vocês que estão aqui conosco, tá? Todos os dias. Feliz Dia das Mamães para todas vocês, tá? Obrigada. Obrigada, gente. Que lindo! E agora eu vou cantar uma música para vocês aqui, junto com a minha filha. Inclusive, essa música tem uma história, né? Que é a música que eu sempre cantei para minha filha quando ela era pequena. E a gente canta até hoje juntas, né, minha filha? Obrigada, viu, por essa surpresa. Por nada, a senhora merece. Te amo muito. Também te amo. Então vamos cantar comigo, mamães? Vamos todo mundo cantar essa música linda, tá? Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar para poder lhe explicar como é grande meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma